Boa tarde, Ferreiro! Sejam muito bem-vindos à série Forjando Resultados, a série que alta performance não é mais uma opção, é a única opção. Meu nome é Vinícius Antônio, você está no primeiro podcast temático do Brasil e hoje o nosso convidado está incrível. Hoje nós vamos falar aqui sobre assuntos que nunca foi falado nesses 91 episódios, é isso mesmo, Renatinho? Então, quero começar agradecendo, obviamente, os nossos parceiros que nos, de certa forma, proporcionam a fazer isso com mais intensidade, levar essa mensagem ainda mais para frente, que é a BMW do Brasil, a Gran Brasil, que acredita que a gente pode sim transformar o potencial das pessoas em potência através da educação, através de uma informação de qualidade. E hoje eu quero dar as boas-vindas aqui ao Fredi Rabá. Acertei o seu nome ou não? Perfeito. Então seja bem-vindo à Forja, meu amigo. Muito obrigado, Vinícius. Um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar dividindo um pouco do que eu aprendi em 34 anos nesse mercado que eu estou. Um pouco mais de tempo trabalhando, mas assim, nesse mesmo mercado, 34 anos, acho que tem bastante história para contar. Uau! E, Fredi, eu já queria até, trazendo de volta esse ponto, você nos deu uma aula aqui no início já, sobre a marca TOG Heuer. Acertei dessa vez ou não? Que Quase perfeito. Conta essa história pra gente, porque que, eu acho que como você falou mesmo, a maioria das pessoas pronuncia TOG Heuer, e não é. Por quê? Porque é uma... A origem do nome, vamos lá, é uma marca suíça. Existe até uma controvérsia em cima disso, porque muitos falam é uma marca suíça-francesa e outros é uma marca suíça-alemã. Então, dependendo de onde você basear hoje, vamos dizer, o uso comum do nome da marca ficou como TOG Heuer. Heuer seria a versão alemã ou suíço-alemã do nome da marca. Os francofônicos falam que não, que deveria ser Heuer, mas não é o que se usa. Na França, realmente, eles chamam de Heuer, mas no resto do mundo inteiro, TOG Heuer. E existe, claro, em vários lugares, a dificuldade da pronúncia. Como você tem várias marcas que são, vamos dizer, nasceram em algum lugar, tem esse problema. Você pega, vou falar de um parceiro da TOG Heuer, que é a Porsche, você vai nos Estados Unidos, eles falam Porsche, o que está errado, mas... E a gente fala certo aqui, Porsche. A gente no Brasil fala correto. Fala certo, uau. E Fredi, a gente tem... Cara, estava muito ansioso para a gente conversar hoje, tenho muita curiosidade desse segmento, da empresa, muitas coisas diferentes eu acho que a gente pode ter nessa conversa aqui, mas eu acho que a gente não pode começar a não falar sobre você primeiro, porque eu acho que o estar no cargo que você está hoje, o executar a função que você executa hoje, é a consequência, é o resultado de um processo que você passou por muito tempo antes de chegar até aqui. Então eu quero conhecer um pouco mais do Fredi, de fato. Você é natural de onde? Como que você chegou nesse segmento? Como é que foi essa trajetória aí? Vamos lá. Tem bastante história, tem que voltar muito tempo para trás. Eu comecei a trabalhar logo cedo, eu fiz faculdade de engenharia. Uau. E logo Civil no também primeiro ou não? ano... Não, acabei fazendo metalúrgica. Então, olha só, estamos aqui na Forja, você está com engenheiro metalúrgico. E quando eu comecei a faculdade por uma paixão por automóveis, acho que é uma coisa muito comum entre muita gente, e percebi no primeiro ano de faculdade que eu não ia muito longe como engenheiro de automóveis, porque só existia lugar para quem era... Se você quer trabalhar numa Volkswagen, você tem que ser alemão. Eu não era alemão. Você quer buscar cargos mais altos, existia sempre essa dificuldade da sua origem. Aí eu falei, bom, não adianta, vou para o comércio. Comecei a trabalhar no segundo ano de faculdade, comecei num estágio, depois eu consegui terminar minha faculdade toda no período noturno, então já comecei a trabalhar e trabalhei muito tempo com metais, exportação de aço. Eu vendia para Oriente Médio e África. Foi uma experiência muito legal, você passar a conhecer, porque uma coisa é você trabalhar com países de primeiro mundo, que é o que acontece hoje. Outra coisa é você trabalhar com países que estavam numa situação pior que a sua. Então, vender para a África, vender para o Oriente Médio. Na época, o Oriente Médio, apesar do petróleo, ainda era um país que estava saindo das tendas. Os árabes tinham mudado... Emergindo ainda. Exatamente, eles tinham mudado
do deserto para cidades ou construir cidades ainda há muito pouco tempo. Você ainda conversava com aquele sujeito que tinha sido beduíno há pouco tempo atrás, mas hoje era rico. Então, aquilo foi muito bom, aquilo me trouxe, vamos dizer, de novo fazendo as brincadeiras da forja, apanhei muito. Graças a Deus tive muita sorte, muitas coisas, mas aquilo me trouxe a confiança para seguir em frente numa vida de empreendedor. Por muito tempo, o Brasil esteve fechado. O Brasil sempre foi um país, assim, nos governos militares, o Brasil era um país totalmente fechado à importação. Você não podia importar nada. Então, eram só os carros nacionais, eram só produtos nacionais. Não era... O Brasil só queria ter a indústria aqui. Então, ninguém fazia nada, ninguém podia produzir nada. Pensar o Brasil... fora da caixa. Não. Exatamente. Assim, era quase como você morar na Coreia do Norte. Uau. Só que com um pouquinho de indústria, um país muito grande, muito pujante, muito forte como o Brasil, mas um país que se fecha, ele não é um país inteligente. Hoje nós temos 210 milhões de habitantes. A hora que você se fecha, você resume o seu mercado a 210 milhões de consumidores. Você limita, né? A hora que você se abre, o seu mercado são 8 bilhões de pessoas. Uau. 8 bilhões de pessoas onde você é eficiente é muito mais do que 210 milhões onde você não é eficiente. Então, eu já acredito... tinha essa percepção lá naquela época já? Eu aprendi isso com o tempo. Entendi. Tem gente que ainda não aprendeu isso, por isso que ainda você vê algumas coisas muito fechadas. Mas é importante que isso venha crescendo na percepção das pessoas, na percepção dos brasileiros. Essa história de falar, não, temos que produzir tudo no Brasil, não. Mas, por exemplo, como que a pessoa que... Porque eu acho que o empreendedor que trabalha mais diretamente com isso consegue observar isso de uma maneira muito mais direta. Mas a pessoa que é a grande maioria que não é empreendedor, como que ela percebe a importância disso? Muito fácil. Pelo preço que ela paga pelas coisas. O produto que eu encontrei naquele momento foi isqueiro. Era um produto pequeno, alto valor agregado, existia uma demanda muito grande, então era muito mais difícil você ter a cota de importação, porque naquela época existiam cotas de importação, você tinha um pequeno limite, o Brasil tinha pouca disponibilidade de moeda estrangeira, então eles davam cotas para a gente. E eu comecei em véspera de Natal. Minha primeira importação chegou, vendeu muito rápido. Fui para a segunda, chegou, vendeu muito rápido. Aí do isqueiro, o isqueiro que eu importava na época chamava Este Dupont. Era o isqueiro mais sofisticado que tinha no mercado. Tinha um barulho característico quando você abria. Era luxo. Super luxo, num momento onde não existia o nome mercado de luxo. Mas já naquela Tudo época que era importado era considerado melhor naquela época. Mas naquela época já tinha público para isso? Muito, muito. O desejo... Vamos lá, o Brasil é um país grande como o Brasil, estamos falando do Brasil na década de 80, devíamos ter 100 milhões de habitantes, já era um Brasil rico. Já tinha uma quantidade de pessoas que tinham a capacidade de consumir, que compravam em viagens e passaram a comprar no Brasil. Entendi. Quando ele compra no Brasil, ele está gerando emprego no Brasil, ele está pagando imposto no Brasil, ele não está levando divisa para fora, porque a mercadoria vem para cá pelo preço FOB. Enquanto quando ele compra fora, ele compra pelo preço de varejo. Então, para o Brasil, era o melhor negócio. Esses clientes comprando no Brasil, a Este Dupont também fazia caneta. Caneta na época era uma coisa importantíssima, não é como hoje que você tem o celular que você, quando quer, você tira a foto ou escreve tudo no celular. As pessoas carregavam no bolso a caneta. As pessoas andavam com a caneta no bolso. Assim, fazia parte da sua educação ter um isqueiro, mesmo que você não fumasse, para você acender o isqueiro da pessoa que está com você, aquilo fazia parte da sua educação. E a caneta era fundamental, tanto quanto um lenço. Mas, parece que faz tempo, né? O pior é que não faz tanto tempo assim. Pelo menos para mim, não. Bom, então Dupont fazia isqueiro e fazia caneta. Era o melhor isqueiro do mundo. O segundo melhor isqueiro do mundo, concorrente dele, chamava Dunhill. Que hoje existe até cigarro da Dunhill ainda, mas a marca... Começou com isqueiro. Fazia isqueiro. Na verdade, Dunhill começou com acessórios de automóveis.
Caraca. Lá atrás. Mas Tá. assim, o isqueiro, ele tentava ser o concorrente do Dupont. Comecei também a importar isqueiro Dunhill, mercado crescendo, eu feliz com aquilo, canetas Dunhill. E a Dunhill, ela, na época, a caneta tinteiro, já existia a caneta esferográfica, óbvio, mas a caneta tinteiro ainda era uma coisa sofisticada. Então, a pessoa que realmente tinha uma cultura mais elevada, ela demonstrava sabendo escrever com uma caneta tinteiro. As penas das canetas tinteiro Dunhill não eram feitas na Europa, porque a Europa não tinha disponibilidade de fabricante, ou eles não faziam isso na época. Eles compravam a pena do Japão de um fabricante chamado Namik. A Dunhill cresceu e quis comprar um fabricante de canetas na Europa para poder fazer as penas das canetas deles. Isso. Na época, eles compraram uma empresa que era pequena, ainda estava na mão dos primeiros donos, que hoje é muito conhecida, Montblanc. Uau! Então, eles compraram a Montblanc para fazer as penas das canetas deles. E colocaram lá dentro... E a Montblanc não é o que a gente conhece hoje. Montblanc era um fabricante que estava encolhendo, estava na mão dos proprietários originais, né, que já eram bem velhinhos, eram 3 donos, e eles venderam para eles com a maior alegria e colocaram, estavam já, não tinham para quem passar a empresa. E a Dunhill colocou um CEO jovem e muito arrojado lá dentro. Esse CEO foi quem fez o turnaround da Montblanc. Ele falou, na época, que caneta vendia bem? Era Parker e Cross. Montblanc já era uma caneta que não vendia bem. Ele falou, nós não estamos aqui para concorrer com Parker e Cross, a gente quer entrar no mercado de luxo. Então ele tirou todos os produtos baratos de linha e manteve só as canetas mais caras. Todo mundo achou que ele era um maluco. Bom, naquela época, eu estava importando Dupont e Dunhill, a Montblanc estava começando a fazer sucesso com alguma coisa que para muitos parece ser história, os Yuppies. Yuppies é o quê? Yuppies eram os jovens final da década de 80, americanos, que estavam no mercado financeiro e ganharam muito dinheiro nos Estados Unidos. Tá. E assim, ricos como eles estavam, eles adotaram 2 produtos que representavam essa geração e essa pujança financeira deles. O automóvel Porsche, que a gente brincou agora há pouco, e a caneta Montblanc. Era então, 2 itens de quem era rico era lá dos Yuppies. O Yuppie americano, ele tinha o Porsche e a caneta Montblanc. Bom, a caneta Montblanc fazendo sucesso lá, refletiu no Brasil, passou a fazer um sucesso enorme aqui. De repente eu me vejo vendendo mais caneta Montblanc do que os isqueiros e as canetas e comecei a conversar com eles, falei, bom, gente, eu gostaria agora de representar vocês aqui no Brasil. Tá, então você foi um dos precursores de vender caneta Montblanc no Brasil. Foi o primeiro. Uau! E você nem tinha essa percepção que o negócio ia ser o que é hoje, de fato. Na época, era uma caneta que a gente vendia em papelaria. Tá, e na época o que valia aquela caneta? Assim, você lembra de? Lembro, claro que lembro. Nossa, assim, a caneta ela começou sendo vendida no Brasil, aquela tradicional, que todo mundo conhece, esferográfica, por $90. $90. $90. E vendia em papelaria. Era o produto mais caro que você encontrava numa papelaria, era uma caneta de $90. Esse mesmo CEO que eu falei que era brilhante, ele chegou em 93, isso nós estamos falando lá em 89, 90, 91, a gente tinha já uma rede de distribuição de 400 papelarias no Brasil. Aí ele falou, não queremos mais papelarias, a gente quer trabalhar só com joalheria. Falei, gente, como é que nós vamos trabalhar com joalheria? Joalheiro não quer saber, joalheiro comprava isqueiro, joalheiro comprava as canetas Dupont, mas a caneta Montblanc era mais barata. Como é que ele vai comprar uma caneta que não tem essa imagem? Ele falou, não, nós vamos lançar canetas mais caras, ele veio com canetas absurdamente mais caras, tirou as canetas baratas de linha. Eu era muito jovem, eu falei, bom, ele sabe mais que eu vou seguir o que ele está fazendo. Uau, que lição isso, né? eu acho que uma das características, uma das qualidades que a gente tem aqui é que a gente, com o tempo, a gente aprendeu o seguinte: aprender pela tentativa e erro gasta-se muito tempo, cara. Gasta muita energia. Então, quando vem alguém aqui e fala assim, gente, ó, isso aqui funciona, cara, é isso que a gente vai fazer. Você aprender com a experiência dos outros, primeiro, tem alguns perigos. Você precisa saber escolher quem são os que vão estar te ensinando com a sua própria experiência. Então, você tem que procurar realmente pessoas iluminadas, pessoas brilhantes. E eu posso dizer que tendo trabalhado perto dele, para mim foi um aprendizado fantástico. Eu tive a sorte
de ter algumas pessoas muito brilhantes acima de mim, muitas vezes na vida. E sempre pude aprender muito com elas. Mas então, e você já era, uma atitude dessa mostra que você já era totalmente maleável, assim, né? Humilde. Humilde, exatamente. Humildade é fundamental. Então, tinha 400 papelarias e eu tinha que trocar todas elas por joalheria. Uau. Essa foi a missão que ele me deu. E aí você ia em loco, ia conversar com a joalheria e vender o trabalho do vendedor lá. Trabalho do vendedor, é isso Uau. mesmo. Aí, imagina, papelarias que eram enormes na época, que assim, muito maiores do que eu, e eu ia ter que falar não para eles também. A hora que eu falasse não para eles, eu poderia quebrar, porque eu ia perder minha capacidade de venda. Exatamente. Bom, eu falei, como é que eu vou fazer para conquistar as joalherias? Falei, bom, uma das naturezas do ser humano é a admiração que ele tem pelos que estão acima. Eu falei, eu vou precisar então pegar a rede de joalheria mais sofisticada que tem, mais admirada que tem no Brasil, e eu tenho que fazer eles comprarem o meu produto. Porque daí vira de case. Se eu conseguir fazer eles comprarem, os outros que admiram ele e não admiram a mim, vão querer comprar, porque se ele decidiu comprar aquele produto... E olha que engraçado, né? Inconscientemente, basicamente forjando atua da mesma forma. Porque a pessoa olha lá, as pessoas que já passaram por aqui, admiram muitas vezes e vêm também. Exatamente. Então no início era muito mais difícil a gente gravar com pessoas do que hoje. E parte certeza, do mesmo princípio, claro, né? Eu estou pegando uma carona no prestígio de alguém. Uau, então eu adicionei uma marca que ainda era desconhecida, era pequena no Brasil, de carona numa joalheria grande. Mas foi muito engraçado, porque eu fiquei muito amigo do filho do proprietário. A joalheria na época, a joalheria mais sofisticada que tinha no Brasil na época, chamava Natan. Vocês acho que ainda são jovens, não devem ter visto isso. Mas era nível nacional. A nível nacional, eles tinham lojas pelo Brasil todo e não era uma quantidade enorme de lojas, mas era no Brasil todo, era uma rede nacional e eram considerados a joalheria mais sofisticada do Brasil. Aí eu acabei ficando amigo do filho do dono. Ele falou, não, vem aqui, vamos conversar vamos marcar aqui no Rio de Janeiro, a sede era no Rio de Janeiro, na Visconde de Pirajá. Vamos lá conversar com meu pai e a gente tenta fazer ele colocar a Montblanc na loja. Aí eu fui, pastinha, Rio de Janeiro, moleque, eu ainda era jovem. Cheguei no Rio de Janeiro, batendo papo com o filho dele. Aí, pai, vem aqui, deixa eu te apresentar o meu amigo. Ele queria conversar com o senhor, né, porque ele chamava o pai de senhor, para colocar a Montblanc aqui na Natan. Aí o seu Natan, ele olha para minha cara, assim, quase que informalmente ele fala, no meu loja não entra caneta de plástico. Uau! Eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar para ele que isso não é plástico? Eu tenho que vir com a história toda do plástico, se tornou resina preciosa, mas seu Natan não quis saber de Montblanc. Aí eu ali conversando com o Sérgio falou, Fred, faz o seguinte, meu pai nunca vem para São Paulo. Quem cuida de São Paulo sou eu. Vamos começar, a gente coloca na loja, de novo, coisas antigas. Rua Augusta era o ponto mais nobre de São Paulo. A gente coloca na loja da Rua Augusta, se funcionar bem, aí a gente coloca depois no Iguatemi e vai migrando para as outras lojas, mas eu não vou poder colocar na Visconde de Pirajá, que é a loja que meu pai está sempre. Tá, mas aí me surge uma dúvida seguinte. Primeiro, o que faz qual que é o trabalho que faz para um produto desse se tornar produto da geração? Como que, por exemplo, esse produto é abraçado pelas pessoas e por que elas escolhem esse produto? Primeiro, muita gente fala, eu tenho que conquistar o concessionário, o joalheiro, eu tenho que conquistar essa pessoa porque eu quero vender para o joalheiro. Sim, é fundamental conquistar o joalheiro. Mas não vai ser os meus olhos ou o meu produto que vai conquistar o joalheiro. Quem vai conquistar o joalheiro é a certeza dele saber que ao ter o meu produto na loja, o consumidor vai entrar lá para comprar com ele. E isso era uma das coisas difíceis que eu tinha na época, porque eu estava tirando o consumidor que entrava numa papelaria, tua expectativa de gasto, vou colocar em dólar para não ficar mexendo em moeda da época, tua expectativa de gasto é $50, $100, e você ia comprar uma caneta de 90, $100, já tinha subido um pouco naquela época. Era o produto mais caro que tinha dentro da papelaria. Mas numa joalheria, onde
um produto médio está na faixa de $3.000, Uau. O meu produto era o mais barato que tinha. Então, o que eu tive que usar como argumento? Eu vou trazer um monte de consumidor para você que é fiel ao meu produto, que ele deseja o meu produto porque ele está seguindo o IUP americano, e ele vai entrar na tua loja, ele vai querer o meu produto e você vai tentar vender para ele junto uma joia. Então, é o convencimento, é a história, é o tell a story, quer dizer, a hora que você conta essa história para você... e fazer tem que fazer sentido sentido para ele, claro, né? para ele, para que ele coloque o produto na loja e experimente. Mas, por exemplo, na época não tinha internet. Então, como é que você comunica o consumidor que o seu produto está em tal lugar? A vitrine era a coisa mais importante que tinha e a propaganda. O anúncio na época, anúncio em revista. Hoje quase não tem mais revista. Hoje está tudo aqui na via eletrônica, mas o anúncio em revista. Você tinha que colocar anúncio, você tinha que gastar em anúncio. E na época, anúncio custava uma fortuna. Era caríssimo. Tá, e a vitrine, você tinha que esperar o cara passar por lá e... Você colocava o anúncio numa revista. Por exemplo, naquela época, a Veja era uma revista que eles até usavam, eles chamavam ela de obrigatória. Então, toda casa de pessoas bem informadas recebia a Veja no final de semana. Então, você tinha que colocar um anúncio na Veja, na quarta capa da Veja, para que chamasse a atenção. E você tinha que estar com o produto já bem distribuído para que as pessoas soubessem, porque elas estavam acostumadas a ir na papelaria comprar. E isso quem fazia era você mesmo ou era a própria... Não era a marca. Era eu. Uau, você tinha que anunciar outra marca, então. Eu tinha que anunciar, Caraca. exatamente. Então, assim, você tem que ter a coragem de pegar uma quantidade de dinheiro que em mercadoria é significativa e colocar num anúncio que morre em uma semana. Putz. Porque a revista durava uma semana, ela era semanal, acabou aquela semana, a revista morreu. Então, se você não está bem distribuído, pronto para aquele anúncio sair, Entendi. as pessoas olharem e verem no anúncio o endereço de onde ele vai encontrar o produto, você estava ferrado. Então, assim, era uma semana que você tinha vamos dizer, para buscar a glória ou não. Era 100%. Exatamente. E aí funcionou ou não? Super bem. Uau. Super Você bem. conseguiu colocar na No loja? primeiro ano, então, em 1993, veio essa instrução de sair das papelarias e entrar nas joalherias. O faturamento de 93, ele foi superior ao de 92, sendo que em 93 a gente já tinha zerado, não tinha mais nenhuma papelaria. E daí só cresceu porque a marca acompanhou com produtos que a joalheria queria. Então a partir daí pode dizer assim que 93 foi o primeiro passo para a Montblanc se tornar entrar no mercado de luxo e de se verdade. tornar a marca que a gente entendi. E você teve uma contribuição. Eu tinha já algum conhecimento que eles não tinham por causa dos isqueiros. Entendi. Onde o isqueiro era um produto desejado no mercado de luxo, mas com um volume muito menor do que a caneta. Então você tem Eu tinha uma ferramenta talvez um pouco mais afiada que a deles naquela época. Tanto que eles demoraram muitos anos para, nos mercados mais tradicionais, saírem das papelarias. Então, eles não conseguiram. Vou até assim, eu cheguei a dar várias palestras na Alemanha, Montblanc é uma marca alemã, na Alemanha, para todos os mercados, explicando como eu saí da papelaria. Então você tem parte do mérito de hoje do que é a Montblanc no Brasil, assim, você tem uma porcentagem aí dessa... Não posso ficar, não. Continuo humilde, mas sem dúvida. De fato, a gente construiu a imagem da marca. Uau, que legal. Fiquei com a marca de 89 até 2012. Mas a história tem coisas mais interessantes aí na história. Como a gente só tinha caneta, aí lançaram alguns produtos de couro na época, mas para o joalheiro, a gente ficava na vitrine, eu brinco, eu falo que é a vitrine do cachorro. Porque a madame ela vai andar no shopping com o cachorro, ela olha a vitrine de cima, e o cachorro está lá embaixo, ele vê a vitrine que está no chão. Uau. Então, a vitrine do cachorro você não era tão bem visto, né? Sim. A joia ficava lá em cima, o relógio ficava lá em cima, o isqueiro ficava lá em cima e a caneta ficava lá embaixo com os artigos pequenos de couro. A nossa briga era para subir, mas ninguém queria subir porque o valor agregado alto estava nos produtos de cima e deixava a gente lá para a vitrine do cachorro que alguém comprava. Eu percebendo isso, eu falei, bom, preciso ter uma marca de relógios forte. Montblanc não fazia relógios, nem tinha a menor ideia que um dia pudesse vir a tentar fazer. A marca de maior sucesso que existia na época, graças especialmente ao Ayrton Senna, era a Tag Heuer. Uau. Estamos falando em 1995, 96. 95, eu começo a conversar
A Tag Heuer tinha um representante que ficava em Miami. Eles estavam procurando, eles já estavam com a H-Ster no Brasil, mas eu sentia que não era, quer dizer, eu sabia que não era uma coisa exclusiva. Eu começo a conversar com eles, eles estavam decidindo se iam ficar com a H-Ster ou iam passar para uma distribuição mais profissional. Que era algo que você já tinha. Que era algo que eu já tinha. Já tinha uma empresa estabelecida, com uma equipe, com todo mundo tendo os conceitos de mercado de luxo. Bom, converso com esse distribuidor, negocio com ele, tudo basicamente certo para a gente assinar o contrato. Pego o telefone, ligo para a Montblanc e falo, pessoal, agora nós vamos fazer sucesso. A nossa luta para sair da vitrine do cachorro e para a vitrine boa já está ganha, porque eu estou fechando o contrato com a Tag Heuer para a gente distribuir os relógios deles no Brasil. E, com isso, eu vou colocar as canetas do lado dos relógios. Aí eu achei que todo mundo fosse ficar feliz, fosse ganhar mega ideia, aplausos. Né? O cara tem a ótima ideia, botou no mercado de joalheria e vai colocar na prateleira de cima. Aí os caras, Fredi, precisamos conversar com você. Vem para cá um pouco, quando é que você pode estar aqui na Alemanha? Falei, bom, daqui a um mês estou aí, então não assina nada antes da gente conversar. Falei, caramba. Chegou a minha viagem, fui para lá, chego lá, o CEO e o vice-presidente, junto com o diretor regional, me recebem naquela sala de reuniões. Sala de reuniões naquela época era uma coisa assim, já era grande, já estava forte, era uma sala gigantesca. Me colocam sentado ali do lado da cabeceira, o presidente na cabeceira, o vice-presidente na minha frente, o diretor aqui do meu lado. Toma esse documento, assina ele. Falei, o que é isso? É um NDA. Tudo que a gente conversar aqui, você não pode declarar, você não pode falar fora, se você falar tem multa. Falei, tá bom. Aí você já viu que o negócio era sério. Assinei, já vi que o negócio era... Aí tudo bem, já existia uma confiança, né? Confiei nele para mudar a minha distribuição. Aí eles vão e falam para mim, a gente está num projeto já há algum tempo, e em 1998 nós vamos lançar o relógio Montblanc no mercado. Aí eu me lembro que eu fiz aquela cara assim, sabe aquela cara de feliz, chateado? Eu falei, que legal! Então você não pode pegar a Tag Heuer porque é concorrente, a gente não aceita, pelo nosso contrato não pode ter concorrente. Eu falei, caramba, tudo bem, vamos lá. O trabalho que a gente está fazendo no mercado, vou ter que esperar mais 2 anos, mas a gente vai posicionar bem o relógio, vamos lançar o relógio. E eu tive a minha grande frustração de ter que deixar passar uma marca que eu sonhava com ela, e aí, gente, parece piada, tá? Desde criancinha, eu sempre falei já que eu entrei na faculdade por causa de carros. Um dos filmes que mais me marcou foi 24 Horas de Le Mans. Não sei se você assistiu, se não assistiu, recomendo. O Steve McQueen era o Steve McQueen, na época, ele era uma mistura de George Clooney com Brad Pitt. Então ele juntava tudo que tinha de bacana, um baita artista, corredor de automóveis, e o filme começa numa cena, ele chegando em Le Mans, na França, com Porsche 911, e no pulso um Heuer. Na época a marca não chamava Tag Heuer, chamava só Heuer. A Heuer nasceu em 1860. E na corrida toda ele faz com um relógio quadrado, um Tag Heuer quadrado chamado Mônaco. Eu me apaixonei pelo Mônaco e me apaixonei pelo Porsche assistindo aquele filme. Vou ter que deixar uma das marcas dos meus sonhos, que era a Tag Heuer, que estava sendo trabalhada em marketing com uma maneira fantástica pelo Ayrton Senna, que era um herói nacional, até hoje. E na época era o top one. Na época ele era o top one do mundo. Então imagina, ele era o Pelé da Fórmula 1. E o que ele usasse... O que ele usasse, explodia, todo mundo. Né? Ele fez o sucesso da Audi aqui no Brasil, que ele representava, e Tag Heuer era a marca que mais vendia no Brasil, estourado. Bom, deixei isso para lá, esperei, lançamos o relógio, foi um sucesso. Joga um pouco para frente esse tempo. Brasil começa a crescer, as marcas internacionais começam a se interessar pelo Brasil, apesar dos impostos muito altos, numa expectativa de uma reforma fiscal que ainda não aconteceu, mas naquela época já existia a expectativa que acontecesse, e as marcas internacionais começam a vir para cá sozinhas. Mas nessa época você já conseguia ter uma perspectiva do mercado de luxo, que você comentou que ainda não existia? O mercado de luxo, ele passou a se chamar mercado de luxo quando
começaram a importar Lada para o Brasil. Lada? O que é Lada? Lada é um automóvel russo. Então, todo carro importado era melhor que o carro nacional. Entendi. Então, um produto de luxo, se você falasse é importado, na hora todo mundo falava Tinha um desejo é maior. melhor. Tá. É melhor. Não existia o termo luxo. Quando chegou o Lada, era um carro tão mal construído, tão mal feito, que a direção dele saía com rebarbas de plástico que cortava a mão de quem saía guiando o carro da concessionária. Caraca. Então, assim, o carro era muito porcaria. Muito porcaria. Talvez nos ouçam alguns que sejam fãs de Lada, mas assim, eles são fãs de problemas. Tá cheio de gente que gosta de maré, né? Sim, Tem coisa de gente que gosta de problema. O Lada era um carro problema na época. Isso. Único, né? Exatamente. E assim, naquele momento, passou a se diferenciar produto de luxo de produto não de luxo ou Começou a ter piorzinho. uma divisão ali. E aí começou a se entender que mesmo no Brasil existiam produtos feitos aqui de luxo. E o que se enquadra no mercado de luxo? É único e exclusivamente pelo preço do produto? De jeito nenhum. Você tem, eu vou dar um exemplo. La Durée é um suspirozinho que veio para o Brasil uma época que custava R$8 cada um para você comer. E ele tinha todos os conceitos de mercado de luxo. O que é conceito de mercado de luxo? Qualidade. Primeiro conceito, a melhor qualidade possível. Você vai colocar naquilo tudo que existe de qualidade como matéria-prima. Você vai colocar naquilo tudo que existe de qualidade em artesanato. Então aquilo tem que ser extremamente bem feito. Entendi. O mais bem feito do mundo. Você vai colocar naquilo exclusividade. Você vai colocar naquilo um design que você vai falar, mas a moda não é atemporal. Mais ou menos, que ela vai e volta, mas você vai colocar um design atemporal. Então aquilo vai passar de pai para filho. Então o produto do mercado de luxo, ele tem que ter exclusividade. Ele tem que ser feito com os melhores materiais, pelos melhores artesãos, e ele tem que durar eternamente. Pensando nisso, o Forjando Resultados é um podcast de luxo? Você pode ter certeza. Você está falando com pessoas que influenciam outras a crescer. Uau, que legal. E eu acho que na maioria para as pessoas é único e exclusivamente preço, né? Preço não tem nada a ver com isso. Você pode comprar um produto de luxo, como eu dei esse exemplo agora, de R$8, R$10, como você pode comprar um produto que não seja de luxo por milhões. Mas, por exemplo, uma coisa que a maioria das pessoas se questiona, inclusive eu, é a primeira coisa que a gente, quando tem esse contato com essas marcas de luxo e a gente vê os preços, a gente pergunta, tá, isso realmente vale isso porque o custo para fazer aquilo realmente foi parecido com isso? Ou porque é uma percepção de valor que cria-se? Muita gente tenta fazer, você vê algumas marcas que tentam entrar no mercado de luxo simplesmente colocando um produto que todo mundo pode fazer mais caro. Não funciona, não dura, morre muito rápido. Produto de mercado de luxo, ele começa em marcas centenárias. Então é alguém que faz há muitos anos a mesma coisa e ele aprendeu a fazer melhor do que todo mundo. Então muitas vezes eu ouvi de pessoas falando, poxa, por que a fábrica tal não produz no Brasil? Porque não é expertise do Brasil, do artesão brasileiro fazer aquele produto. Entendi. Você tem hoje calçados feitos no Brasil de maneira fantástica. O Brasil tem expertise em fazer calçados. O Brasil é um país com um know-how agrícola que ninguém tem, todo mundo tem medo do Brasil. Então, no que o Brasil é bom, ele tem que investir. Sim, entendi. Com isso, ele vai conquistar o mercado de 8 bilhões de pessoas. Entendi. No que ele não é bom, ele pode tentar se tornar bom, mas não vai ser proibindo o que vem de fora. É tipo a ferramenta na função certa, isso, né? Isso. Vamos desenvolver essa ferramenta. Eu vou dar um exemplo. Um Volkswagen Gol é um ótimo carro, porém ele é um carro popular. Uma Lamborghini é um carro de exceção. Você não pode querer que a Lamborghini faça uma fábrica no Brasil, porque não tem a expertise no Brasil de fazer automóveis com a qualidade que a Lamborghini faz. Entendi. Então, mesmo com o passar do tempo, a tendência é que continue dessa forma, justamente para aproveitar essa expertise que o mercado já tem. Que o mercado já tem. Agora, quando você começa a ter o consumo, começa a vender, vou dar esse exemplo, estou brincando com a Lamborghini, você começa a vender muita Lamborghini no Brasil. Vai aparecer um empreendedor brasileiro que vai começar a querer produzir alguma coisa para concorrer com a Lamborghini aqui. Mas ele vai tentar concorrer
baseado no preço que ela vem e não com protecionismo de vários impostos que vai proibir a venda da Lamborghini e a dele. Então por isso que quando a gente você vê... não cria o mercado então, quando você não então deixa. Por isso que a gente vê em cada segmento, em cada setor, as maiores empresas, quase que na maioria das vezes, ser do mesmo lugar. Por exemplo, o relógio, muito suíço. Couro, Itália. O carro, alemão. Isso. Entendi. Moda, França. O carro, alemão. É exatamente isso. Agora, você pega o Japão, que é uma indústria muito mais nova de carro, veio fazendo carros que tem uma qualidade excelente, que tem uma qualidade, às vezes, até melhor do que o europeu, mas ele não se enquadra, talvez, no carro de luxo. Mas ele vende mais e é um carro que dura mais, às vezes. Então são modelos de negócio diferentes. Exatamente. Entendi. Exatamente. Tá. Está aí a Tesla, que mostra um modelo de negócio completamente diferente e é um baita sucesso. Entendi. Então, só pra gente, antes da gente entrar de fato no segmento relógio, como que daí o Fredi chega na Tag Heuer? Como que é essa transição? Então, você vê que a vida também ela é feita de coincidências, é feita ou quase assim, pequenos milagres que vão acontecendo com a gente o tempo todo. E às vezes coisas que parecem ser ruins se tornam boas. Muito bem, como eu falei, as marcas começam a vir para o Brasil acreditando numa reforma fiscal, o que traria um crescimento muito grande desse mercado aqui no Brasil. Começa a estabelecer várias subsidiárias aqui, e a Montblanc, ela fala, bom, Brasil já é um mercado campeão, ele está muito bem, ela pertencia a um grupo que tem várias outras marcas, que já tinha trazido as outras marcas aqui para o Brasil, mas a Montblanc era a marca que mais vendia desse grupo no Brasil. Uau. E aí eles falaram, queremos nós tocar a Montblanc daqui por diante. Eu falei, gente, tudo bem, estou aqui, a marca é de vocês, eu criei, tem um negócio, vamos fazer um negócio. Compraram. Compraram a sua distribuição, seu negócio. Compraram o meu CNPJ, levaram funcionários, levaram escritório, a minha cadeira, levaram tudo. Sim. E eu entrei num contrato de não competição por 3 anos. Eu achei que isso fosse ser uma coisa fácil. Legal, 3 anos de sabático, vou curtir filhos, família. Você não faz ideia. Isso até deixa um conselho para alguém. Nunca assinem um contrato de não competição, porque não dá para não trabalhar. E não adianta você falar, não, eu sou uma boa ferramenta, mas eu vou fazer outra função e essa minha ferramenta que eu sou não vai servir para outra função. Eu passei anos fazendo aquilo, aprendi a fazer aquilo direitinho, você me coloca em outra função, mas o seu negócio... eu estou desafiado, eu não tenho a eficiência, né? Isso. Mas o seu negócio no CERN não era distribuição? Meu negócio no CERN era distribuição de produtos de luxo e construção de marcas. Entendi. Então, o que eu mais aprendi, graças àquele CEO, ele me ensinou a construir marca. Talvez com um pouco de inputs que eu fui aprendendo no mercado, mais o que ele fez, eu aprendi a construir marcas. Então, qual que foi o meu trabalho? E eu via que eu estava construindo a imagem da Montblanc no Brasil superior a vários outros mercados. Eu falava, bom, então eu tenho aqui um patrimônio que é meu. Que funciona. E que funciona. Mas eles entenderam que estava na hora deles virem para o Brasil, pegaram o negócio e me fizeram assinar. E eu me lembro até quando eu falei, gente, mas para que vocês querem esse contrato? Porque a gente não quer concorrer com você. Uau. Eu falei, que sacanagem, né? Então o momento mais desafiador para o Fredi não foi nem consumar a marca, foi não concorrer por 3 anos. Foi ser obrigado a não concorrer por 3 anos. E aí, o que você fez? Aí, eu fiz o que todo mundo faz quando está desempregado, eu virei consultor. Entendi. Vou fazer consultoria e realmente ajudei vários amigos, mas não consegui parar de trabalhar. O trabalho eu não vou dizer que ele é um vício, mas é uma coisa que sem ele você se sente te deixa vivo, nada. né? Isso. Porque tanto eu quanto o Henrique, a gente fazíamos outros negócios que a gente precisava fazer pela grana e troca de serviço, a gente nunca era realizado de fato. E quando a gente encontra a função certa, é aquele dia que você acorda e fala assim, caraca, nossa, tô fazendo o que eu nasci pra fazer. Eu não quero nem dormir. Eu quero ficar trabalhando 24 horas sem parar. Eu só vou dormir porque o corpo tá mandando, mas se pudesse eu nem dormia. É verdade. Aí você precisa gravar 10 vezes no dia, tipo, 10 entrevistas no dia. E a hora que você é uma ferramenta bem forjada, afiada, pronta para executar aquela função, você consegue fazer aquilo até com os olhos vendados. E era como eu me sentia no mercado de luxo. Muito bem.
precisei ficar afastado esses 3 anos, mas não perdi o contato. Para minha, vamos lá, grande sorte, em 2008 a gente montou uma associação do mercado de luxo. E eu, naquele momento, estava como presidente da associação. Eles queriam, inclusive, que eu não participasse mais da associação, mas eu falei para eles, esqueçam, a associação eu vou continuar, e aquilo foi o que me manteve próximo ao mercado de luxo nesse tempo de não competição. Muito bem. No último ano, um amigo meu do mercado de luxo, ele fala, preciso te apresentar para uma pessoa. E eu estava com saudades daquele mercado já, né? Mexendo com um monte de coisa, alimento, né? Falei, não, claro, vamos lá, como é que a gente faz? Não, a gente se encontra na Suíça e eu queria te apresentar para ele. Falei, legal. Um dos ícones, o mercado de relógios, acho que ele tem 2 ícones muito importantes. Um, o Hayek do Swatch Group, que já é falecido, e o outro chamava Jean-Claude Bivet, que foi um aluno do Hayek e que virou uma pessoa brilhante no mercado, e naquele momento eu já conhecia ele de imagem. Que é um grande CEO hoje, né, o Bivet? Ele tem, exatamente, o sujeito assim é respeitadíssimo na indústria relojoeira suíça e mundial. Bom, eu nem sabia que era com ele que eu ia falar. Uau. Aí esse meu amigo me leva, a gente passa, na época ele cuidava da Tag Heuer, da Hublot e da Zenith. Ele me leva na Hublot, ele vira para ele e fala, esse é o sujeito que eu queria te apresentar. Aí eu falei, nossa, na verdade eu até não liguei que era o Jean-Claude Bivet naquele momento, mas depois entendi. Aí ele olhou para mim e ele falou, desculpa. Falei, pô, o cara é um ícone, você já começa falando desculpa. Ele falou, desculpa, eu estou com algumas reuniões agora, você pode se encontrar comigo amanhã à 1h em tal lugar? Eu falei, claro, estou aqui para isso, né? Não vim fazer mais nada. Aí, no dia seguinte, eu chego nessa reunião e você está já fora do mercado, você está com vamos dizer, você está meio abatido, né? Fala, pô, estou com saudades do mercado. Aí eu entro na sala, tinham ali mais 9 diretores sentados junto com ele, de novo, uma sala comprida. Ele olha para minha cara, ninguém fala nada, eu nem falo nada. Ele olha para mim e ele fala, eu conheço o teu trabalho, eu sei o que você fez, quando é que você pode começar a colaborar conosco? Direto e reto, assim, sem muita... Como toda pessoa brilhante, não precisa ficar... Eu assim, quase desmontei na hora. Aí eu falei, caramba. Aí eu entendi que era com Tag Heuer. Eu falei, nossa, a marca dos meus sonhos, a marca que eu tentei pegar em 95, eu estou aqui 10 anos depois, 10? 15 anos, 20 anos depois, estou em 2015 e ele agora está me oferecendo a oportunidade disso. Falei, assim que terminar o meu contrato de não competição, eu posso colaborar com vocês. Mas aí trabalhar diretamente com a marca. Diretamente com a marca. Daí não mais a parte do empreendedor. Também empreendedor. Eles não queriam, eles queriam que a gente... Que você fizesse igual como você fez com a Montblanc. Igualzinho que eu fiz com a Montblanc. Então... Eles queriam a construção de marca, eles queriam, claro, a marca já existia com força, mas eles queriam um aprimoramento da imagem da marca, eles queriam uma distribuição e talvez algum dia eles também queiram vir eles mesmos para cá. Mas hoje... O Ferdi é responsável pela essa distribuição. É responsável por tudo isso. E quando a gente fala dessa distribuição, é Brasil todo. Brasil todo. E é exclusivo? E é exclusivo. Então só você, sua empresa faz isso no Brasil. Só eu. E o que acontece? É um trabalho, de novo, você pegou aquela ferramenta que estava forjada, que já estava prontinha, mas que ficou guardada num armário, enferrujou pouco, mas ficou guardada num armário. Era só dar uma afiada. E fala para ela, é só passar o paninho assim, passa o caol nela para tirar um pouquinho da ferrugem, ela tá pronta, não precisa nem botar muito no fogo. Você já sabia o caminho das pedras. Sabia todo o caminho. Uau. E foi fantástico, porque nesse momento, muitos da minha equipe que estavam comigo na Montblanc vieram me... Não, eu não fui procurar ninguém. Eles vieram me procurar, eles saíram e eles vieram por livre espontânea vontade de trabalhar comigo. Então, de repente, eu me vejo numa marca, por favor, mas assim, numa marca muito mais importante, com os melhores da minha equipe, porque ali eu pude escolher quem eram os melhores da minha equipe, começando quase que do zero de novo. Uau.
E foi fantástico, é um trabalho que a gente vem fazendo desde 2015, então estamos entrando agora no 8º ano com esse trabalho, numa marca onde existe a Montblanc. Eu fui aprendendo a me apaixonar. A Tag Heuer, eu tenho uma paixão de infância. E qual que é o segredo, por exemplo, ou qual que é o fator determinante para uma marca se perpetuar no mercado assim, tanto tempo na ponta? Porque a gente escuta muito aqui algo que é muito comum das pessoas que têm um resultado expressivo, né? Gente, mais difícil do que vocês terem um resultado expressivo é você manter esse resultado. A né? pergunta é fantástica e assim, isso acho que serve de lição para... Claro, muita gente conhece do mercado, mas foi um aprendizado que ninguém me ensinou e eu fui aprendendo na época, de novo na época de Montblanc. Eu lembro quando a gente começou a distribuir, lembra que eu te falei, tinha 400 papelarias. Sim. Aí, de repente, eu saí das papelarias e eu abri 50 joalherias. Fala, pô, de 400 para 50 você vendeu mais? Sim, porque eu estava no meu ambiente certo. Era a ferramenta correta para aquele ambiente. Mas naquela época, se eu deixasse, até posto de gasolina queria vender caneta Montblanc. Eu teria podido vender talvez 5, 10 vezes mais do que eu podia vender naquela época se eu abrisse uma distribuição sem controle. Mas aí não perderia Só o que valor? Ia acabar com o valor. Eu ia vender muito por 1, 2 anos e depois a marca ia morrer. Então, ter um limite de vendas também é importante nesse caso do mercado de luxo. No né? mercado de luxo é fundamental. Por quê? Claro, exclusividade é importantíssima. Quando você fala em relógios, exclusividade é muito fácil. Por exemplo, eu estou aqui com um relógio que... Por que você usa 2, inclusive? Vou te explicar já. Isso aqui é a minha paixão, que é um relógio. Isso aqui é o smartwatch, que tem uma história importante, que acho que eu tenho que até comentar aqui, o significado do smartwatch nesse mercado. Vocês, os jovens, usam demais smartwatch. Mas eu vou chegar lá já, não me deixa perder isso daqui. Bom, então num relógio, por exemplo, esse daqui é um relógio que foram feitos só 175 peças para o mundo. Ele é exclusivo por natureza. Eu nunca vou encontrar ninguém com o mesmo relógio no pulso, em lugar nenhum. Eu sei que só tem eu com esse relógio e mais 174 sujeitos, mas que eu não vou ver esses sujeitos no meio de 8 bilhões de pessoas nunca. Então isso já traz o valor da exclusividade. Num produto mais barato, que é uma caneta, eu me lembro o perigo que tinha de você chegar numa reunião com 10 pessoas e 8 estarem com a mesma caneta. Você matou o conceito de luxo ali, porque virou um produto vulgar. Todo mundo tem. Todo mundo tem o mesmo. Então, a distribuição ela tinha que servir como um fator inibidor para as pessoas não só não ficar acessível a qualquer um, estou pegando o exemplo do produto mais barato ali, que era a caneta, mas também uma distribuição treinada para que ele soubesse vender para cada consumidor um produto diferente. Mas, por exemplo, ao mesmo tempo que você não pode vender muito para não perder a exclusividade, você também precisa vender para manter a empresa, para a empresa crescer. Exatamente. Qual que é? Porque a linha deve ser muito tênue. Muito tênue e ela fica muito no feeling. Totalmente feeling. Isso que eu te perguntar, não tem um parâmetro. Não. Tanto é que, eu vou dar um exemplo agora, há alguns meses atrás, a Tag Heuer, nessa parceria que ela tem com a Porsche, ela lançou um relógio em celebração aos 60 anos do Porsche 911 Carrera RS. Porsche 911 Carrera RS, ele era foi assim um carro, o primeiro 911 realmente esportivo vendido para consumidor. Claro, o Porsche já sempre foi esportivo, mas aquele era um carro de pista. Ele seria equivalente hoje a um GT3 RS. E na época ela fez 2.000 e poucos carros, e esses carros valorizaram tremendamente. Quem tem um carro desses hoje não deixa ele embora por menos de 6 milhões de reais. Uau. Uma fortuna o carro. O Brasil, sozinho, ele tinha acho que uns 20 e poucos desses carros. E a Tag Heuer lança um relógio chamado Carrera RS, usando o DNA dela misturado ao DNA deste modelo, e também faz 2.000 e poucas peças. Que em teoria, quando você fala aqui 135, 2.000 e poucas peças, você fala, bom, o relógio ele foi vendido a 6 vezes o preço original. Uau. E assim, o mercado se mata para comprar. Então é um investimento, basicamente. Ele é um investimento. A gente, claro que vende pelo preço de tabela, mas quem comprou, hoje revende a 6 vezes o preço. E um produto que foi lançado há 2 meses. E já acabou, já esgotou. E o lance do relógio é que dificilmente quem é desse segmento compra um relógio, né? Não é uma questão do tipo, já tem um relógio.
Não, é um produto que se compra... Isso. Ele não compra o mesmo, mas ele compra vários. Quem gosta de relógio acaba comprando vários. E aí a gente vai entrar no smartwatch. Eu acho que aí eu posso migrar rapidinho para esse assunto. Tá, aí que é o que a aconteceu? atualidade hoje. Isso. A indústria relojoeira suíça, ela passou por um trauma na década de 70 para 80, quando o Japão veio com o relógio quartz. O relógio quartz era um relógio hiper preciso, muito mais preciso do que qualquer relógio mecânico suíço, e era feito no Japão. E a indústria relojoeira suíça quase quebrou, porque ela era especializada em fazer o relógio com um mecanismo super complicado, cheio de peças móveis, e não o relógio a pilha. Tá. Mas o relógio a pilha era um desejo na época, porque era a única maneira de você ter um relógio extremamente preciso. A única diferença do relógio é isso, que ele era preciso. Extremamente preciso, não era nem mais barato. Ele era mas hoje em dia o quartz é muito mais barato, mas ele é extremamente preciso. Muito bem. A indústria quase morreu, ela foi salva pela Swatch, que fazia o reloginho de plástico na Suíça, que foi esse Hayek, o visionário que trouxe de volta, e com isso ele reconstruiu a indústria relojoeira suíça. Ela voltou a ganhar importância, e o relógio japonês virou uma coisa pequena, um nicho de mercado. Um relógio mais barato. Muito bem. Quando chegou o smartwatch, a indústria relojoeira suíça, na hora, acendeu a luz vermelha para eles. Isso vai ser, de novo, a reinvenção do quartz. Vai acabar o nosso mercado. Jean-Claude Bivet, que viveu a crise do relógio quartz, ele falou, não, isso é a nossa salvação. Por quê? O jovem não usava mais relógio, ele olhava as horas no celular. Ele não tinha mais nada no pulso, ele estava acostumado a só ver hora no celular. E a hora que você desacostuma a ter alguma coisa no pulso, você não vai colocar nunca mais nada, que aquilo vai te incomodar, ainda mais um produto caro, totalmente mecânico. Muito bem. Ele falou, nós vamos lançar o melhor smartwatch do mercado. A Apple lançou dela em 2015, 3 meses depois a Tag Heuer lançou dela como o relógio mais caro do mercado. Era um relógio com todos os conceitos de mercado de luxo, ele só não tinha a perenidade, porque a tecnologia em alguns anos fica obsoleto. Mas ele usava os melhores materiais, então assim, tinha titânio, tinha ouro, tinha cerâmica, cristal de safira, então o vidro que não arranha, tudo isso, conceitos de mercado de luxo num relógio smartwatch. Totalmente contemporâneo, num produto totalmente contemporâneo. Caro, não caro porque ele queria, caro porque usava os melhores materiais e feito na Suíça. Não era feito na China, era feito na Suíça. Muito bem. Foi criticado, todo mundo falou, você é um louco, você vai destruir a sua marca com isso. Não. O que aconteceu? Ele, na época, enxergava exatamente o resultado que a gente tem hoje. O jovem, ele começou a adotar o smartwatch porque ele comprava um Fitbit, que era uma coisa barata, ele dava vários dados de saúde, esporte, aí compra os relógios Android, compra os relógios da Apple, e ele começa a se acostumar. Ele passa anos e anos com alguma coisa no pulso. E como tudo na vida você vai evoluindo, você quer evoluir, ele se cansa, porque ele tem que colocar para carregar o celular, ele tem que colocar para carregar o laptop, ele tem que colocar para carregar às vezes a bicicleta, às vezes o carro. E ele fala, estou cansado de ter tudo tem que carregar, tudo tem que carregar, eu quero alguma coisa que funcione sozinho. E aí ele vai largar o seu relógio. Ele já tenha talvez entrado num produto já topo de linha, como um smartwatch da Tag Heuer, ele já conhece a marca, ele já aprecia os valores da marca, e aí ele dá o seu primeiro salto para um relógio mecânico, que funciona sozinho. Então funciona como uma espécie de primeiro passo. Isso. Então, esse jovem, o que estava acontecendo? O smartwatch ele iria matar a indústria relojoeira. Na verdade, sem o smartwatch, a indústria relojoeira ia morrer porque o jovem já olhava as horas no celular. Que é o principal concorrente do relógio. Exatamente. E ele nunca ia se acostumar a ter alguma coisa de novo no pulso. Com o smartwatch, começando baratinho, ele se acostuma, ele se habitua e ele começa a comprar relógio. E como que faz para concorrer com o celular, que é muito mais... por exemplo, a pessoa não compra o celular para ver a hora, mas exatamente. A consequência, um dos bônus do celular é ver a hora. A primeira coisa, ele compra o celular. Todo mundo tem celular, a gente sabe que tem mais celular do que gente no Brasil. Como que você fala para esse cara que olha a hora no celular para ele investir num relógio?
Estamos no mercado de luxo. Quem é que vai comprar o relógio, o smartwatch? É o sujeito que ele quer dar um passo a mais. Ele não quer ficar só ali com aquele celular desde na mão, imagem pessoal, desde imagem tudo pessoal, isso. Não é até a praticidade. Si. Que você me perguntou, por que você anda com 2 relógios? Um é o que eu sou apaixonado e o outro é o smartwatch. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho para mim. Eu estou sentado aqui com você, mas esse relógio está recebendo todas as coisas do meu celular. Entendi. E eu posso, de vez em quando, dar uma olhadinha para ele sem ser mal educado, sem estar abrindo um celular na tua frente, e eu sei o que é urgente e o que não é. Entendi. E quando você, porque pra gente que não é do segmento, que não vive diariamente isso, Sim. Quando a gente passa em algumas vitrines, a gente se assusta, né? Caraca, o relógio vale isso, né? Tem relógio, vamos dizer, tem relógio mais caro que uma Bugatti. Pois é, isso que eu ia te perguntar. O que foi que você mais viu de mais caro já de relógio nesse mundo? Assim? Como eu falei, vamos dizer, nessa brincadeira, Bugatti eu acho que é o automóvel mais caro que existe. E você tem relógios mais caros que uma Bugatti. Poxa, mas como pode ser? Bugatti é um carro que vai a mais de 400 por hora, feito com fibra de carbono, com os materiais nobres, com aquele motor com 16 cilindros. Bom, o relógio mais caro que a Bugatti, ele tem mais peças na sua construção do que a Bugatti, miniaturizadas para caberem no seu pulso. Feita com os melhores materiais do mundo, melhores, muito mais nobres e mais sofisticados do que o do carro. Então, a gente brinca e fala, o relógio ele pode ser o seu carro de pulso. Uau. Não só o seu celular, mas o seu carro de pulso. Entendi. E qual a diferença? O carro, claro, se você cuidar bem, vai de pai para filho. O relógio também. Entendi. Então transcende o lance da hora, porque se olhar única e exclusivamente para essa função... Hoje em dia, poucas pessoas usam o relógio para ver as horas. O relógio ele é muito mais alguma coisa que te identifica, alguma coisa que tem a ver com os seus valores, mas que ele é a sua cara. Então, assim, você vai ter pessoas que compram aquele relógio de ouro, cheio de pedras preciosas, porque combinam com ele. Você vai ter a pessoa, eu brinco, eu gosto muito de relógio preto. Por quê? Porque é um relógio mais discreto, ele não ofende ninguém, mas você pode estar com um relógio preto que vale uma fortuna. Entendi. Por exemplo, esse meu, se você olhar de longe, ele parece ser um relógio de plástico. Mas não, ele é de cerâmica. Por que cerâmica? Bom, eu tenho uma mania que eu não gosto dos meus produtos arranhados. O aço arranha, o ouro arranha, o couro arranha. O relógio de cerâmica não arranha. Você pode viajar na classe econômica no avião, batendo naquele monte de alumínio que tem na cadeira, o seu relógio não arranha. Uau. Ele é um turbilhão. O que é o turbilhão? O turbilhão ele seria uma grande complicação num relógio. O turbilhão ele existe já há mais de 100 anos, foi uma invenção para você tornar o relógio absurdamente preciso. Ele não consegue ser tão preciso quanto um quartz, mas ele, como um relógio mecânico, é o que existe de mais preciso, porque ele compensa o efeito da gravidade. O que é o turbilhão? O turbilhão é um mecanismo, a maior parte das partes móveis do mecanismo, elas são miniaturizadas nessa bolinha aqui dentro, que fica girando para compensar o fato de eu estar aqui sentado com você com o braço parado esse tempo todo e a gravidade influindo só na hora que o ponteiro está subindo aqui. Entendi. Então, o turbilhão torna o relógio muito preciso, mas é um trabalho que tem que centenas de peças lá dentro. De fato, não consegue escalar isso numa linha de produção. Ele é feito como quase tudo, mas o turbilhão ele é muito pequeno e ele tem que ter não só a precisão, mas ele tem que ter a resistência. Vamos lá, estou com um relógio esportivo. Se eu quiser, eu posso sentar numa Harley Davidson, que ele vai ficar fazendo assim, e ele não vai quebrar. Entendi. Então, você consegue... Tudo isso vai acrescentando no... Tudo isso acrescenta valor. Entendi. Fred, até pra gente se encaminhar pro final aqui, pra gente respeitar o seu tempo, tem uma coisa que me deixa muito curioso. Digamos que hoje você passou por tudo isso e você tenha que começar do zero. Com essa sua visão de negócio, com essa sua percepção de mercado de luxo, ele tem espaço para crescer ou não? Eu quero até que você comente isso. Uhum. Como que é a sua visão para o mercado de luxo para os próximos anos. Mas o que você buscaria hoje para comercializar com a sua experiência? Vou colocar para você alguma coisa muito interessante quando você trabalha com esses produtos. A coisa mais legal é que você se acostuma a trabalhar com produto de excelência, produto de qualidade. Quando você acostuma a trabalhar com produto de qualidade, é muito fácil você promover esse produto. O que você não consegue fazer? Eu vou dar um exemplo, se eu amanhã quisesse mudar completamente de ramo, eu vou fazer essa brincadeira do carro, eu vou trabalhar com automóveis. Bom, para trabalhar com automóveis,
eu não conseguiria trabalhar com automóvel de baixa qualidade. A marca pode até ser desconhecida. Pode ser um carro que nunca ninguém ouviu falar. Mas se ele for feito dentro dos conceitos de mercado de luxo, conte comigo que eu vou transformar o teu produto num produto posicionado aonde ele merece estar. Agora, se me dá um produto vagabundo para vender, eu não sei vender. Tá, e o que eu vou errar, eu vou fazer tudo errado nele. E, por exemplo, assim, com a sua visão que tem, vamos imaginar um empreendedor que está assistindo Sim. aqui e está pensando assim, boa, legal, eu acredito nesse modelo de negócio que o Fred desenvolve. O que hoje você acha que poderia ser importado ou trazido para o mercado de luxo que você ainda não vê aqui? Eu vou além. Eu vou falar um pouco mais do que isso. O que é muito importante a gente fazer hoje? Para o empreendedor que está assistindo, para quem estiver assistindo, a gente precisa inserir o Brasil no contexto mundial para que exista, para que esse mercado possa florescer. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, existe um pouco de preconceito ao mercado de luxo. Muita gente olha e fala assim, não, isso daqui é produto milionário. Não, gente. Produto de luxo, ele é o desejo de todo mundo. A natureza do ser humano é querer se diferenciar. Ele quer sempre alguma coisa legal. Ele quer se presentear, ele quer se premiar por um trabalho que ele fez. E ele vai fazer isso com um produto no mercado de luxo. Entendi. A hora que você impede esse produto de chegar até ele, o que você está fazendo? Você limita o mercado, então não vai ter espaço para empreender com isso. Você limita a divisão de conhecimento. Por quê? Uma pessoa que entra nesse mercado, ele tem que conhecer, ele tem que aprender muito, ele tem que estudar muito. Não só a história do mercado de luxo, como a história do produto. O porquê aquilo é bom, para poder explicar. Ele vai ser um comunicador, ele vai ser um professor de quem entra nessas lojas para aprender o valor desse artesanato centenário. A hora que você impede isso, você não está treinando pessoas, você está mandando o consumidor, porque o consumidor existe. Você pode fechar, como o Brasil ficou fechado nos governos militares, você pode fechar o Brasil, o consumidor ele vai viajar. Só se você proibir ele de viajar e realmente não tem jeito. Mas ele não vai deixar de comprar, né? Mas ele não vai deixar de Entendi. comprar. Então, o consumidor do mercado de luxo, ele viaja e ele vai lá fora ver se o produto é legal e se o preço vendido aqui é igual. Se o preço vendido no Brasil for maior, ele vai comprar lá fora. Entendi. Hoje, as marcas que estão no Brasil são muito poucas. Se você olhar o universo do mercado de luxo, É um mercado ele é novo muito ainda maior. no Brasil? No Brasil, ele está engatinhando. Uau, então tem muito espaço. Quem é o homem mais rico do mundo? Com o que ele trabalha? É o Bernard Arnault, que é o dono da LVMH. Ele trabalha só com o mercado de luxo. Então, ele conseguiu se tornar mais rico do que a tecnologia e do que os bancos. Que hoje é a tendência, né? Que todo mundo acha que é o melhor que existe. Não, não é a indústria, não é a tecnologia, não é o banco. O mercado de luxo é onde existe uma riqueza muito grande que o Brasil deixa de aproveitar por proibir a entrada dele com impostos altíssimos. Entendi. A hora que o Brasil entende que ele consegue, eu vou dar alguns exemplos para você. Mercado de relógios, alguma coisa que eu entendo um pouco. O Brasil, ele é maior do que o México no PIB. Mas o México, que tem impostos mais baixos em relógio, ele é 7 vezes maior do que o Brasil. Em termos de mercado de luxo. Em termos de tamanho de mercado de relógio. A Suíça exporta 7 entendi. vezes mais relógios para o México Caraca. do que para o Brasil. E tem uma população Por quê? muito menor também. População muito menor, um PIB muito menor, mas compra 7 vezes a mais. O que eu quero dizer com isso? O potencial do Brasil, como mercado de relógios, ele chega a ser 15, 20 vezes o que ele é hoje. Que ele não é aproveitado. Na verdade, muita gente vai comprar fora. Isso o Brasil não usufrui. Ele perde imposto, ele perde divisa e ele perde empregos. A hora que você barateia esse imposto e você deixa o consumidor comprar localmente, você vai ganhar tudo isso para cá. Você vai gerar muitos empregos e você vai qualificar essa mão de obra para que o Brasil cada vez mais possa crescer e enriquecer. Então, esse é um grande erro que é feito aqui e limita que o empreendedor ele possa falar, eu quero entrar nesse mercado. Por quê? Porque são poucas as fábricas que entendem que tem que ter uma política de preço internacional para sobreviver no Brasil. E mesmo assim, por terem poucas fábricas ou poucas marcas que estão aqui, alguns consumidores falam, eu vou deixar para comprar lá fora porque lá eu tenho mais opções. Entendi. Eu posso comparar melhor. E, Fred, vou até te falar que você vai ter que voltar aqui mais vezes. Você está convidado a voltar aqui mais vezes. Acho que a gente tem muita coisa para falar ainda sobre isso. Acho que você trouxe uma visão muito diferente do que a gente já conversou aqui nessas primeiras 90 entrevistas. Eu acho que
vai muito de encontro com o que a gente acredita. Eu acho que agregou muito, sem sombra de dúvidas, na vida de muita gente, tá? Obrigado. E a gente sempre finaliza aqui com a única pergunta que é em comum em todos os episódios, é a última pergunta. Por favor. Que ela diz muito sobre a pessoa, tá? Que diz o seguinte: se hoje fosse o seu último dia de vida e você tivesse que escolher uma mensagem para deixar para as pessoas que te escutam, qual é a mensagem que você escolheria para deixar? Primeira, mantenham a fé. Uau. Essa eu acho que é a mais importante. Nunca duvidem de si mesmo e do seu esforço. Não descansem, não botem a cabeça no travesseiro achando que as coisas caem do céu. Deus pode te ajudar, Ele vai sempre te ajudar, mas você tem que ajudar Ele a te ajudar. Se você não fizer isso, não vai cair do céu nada. E tenha paciência, saiba esperar. Totalmente com a linha da Forja, né? Totalmente com a linha da Forja. Totalmente. Então eu queria te agradecer a sua presença, adorei Muito obrigado. conhecer mais você e a sua história. Muito tá? obrigado. Os portos estão abertos para você aqui em nome do Forjando. E eu queria dizer para você se inscrever no canal, compartilhar, fazer tudo que você já faz em outros canais de YouTube aqui. Então você se inscreve, compartilha, ativa o sininho, que essa é a maneira mais genuína de você retribuir aí o material, o conteúdo de qualidade que a gente leva para você aí gratuitamente. E obviamente agradecer ao nosso parceiro BMW do Brasil, Gran Brasil, que nos proporciona a levar essa mensagem ainda mais para frente e nos proporciona também a transformar, a ajudar, né, a transformar o potencial das pessoas em potência. Nós ficamos por aqui, um beijo no seu coração e até o próximo episódio.